Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Espero que estejam todos bem neste momento. Seguimos confiando no poder e na grandeza, na bondade do nosso Deus. Quero hoje convidá-los para meditarmos a respeito do nosso amor para com o Senhor. Sabemos que amar a Deus nos é dado como mandamento nas Escrituras. E como pode um sentimento ser um mandamento? Vamos ver que o amor é algo que vem ao nosso coração e que nós nos dispomos a recebê-lo e a aprender e a nos apropriarmos desse sentimento. O Senhor Jesus, Ele nos ensina na sua palavra que o amor a Deus acima de todas as coisas é o maior de todos os mandamentos e que semelhante a esse é amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Muitas vezes nós nos deparamos com um dilema, que eu acho que você também já deve ter pensado nisso, que é aquela questão, afinal, eu amo a Deus, eu o adoro pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Vamos ver que isso está relacionado às formas de amor que existem dentro de nós. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso amor necessidade, sobre o nosso amor dádiva e sobre o nosso amor admiração. E que nós amamos a Deus completamente. Nós amamos a Deus pela nossa necessidade, amamos a Deus pelas dádivas que queremos dar a Ele e amamos a Deus pela afeição e pela admiração que temos a Ele acima de todas as coisas. Mas isso só é possível à medida em que nós o conhecemos e passamos a ter experiências vividas na presença dEle. Eu os convido então a ler um versículo. O Salmo de número 40 e o versículo 17 diz assim: Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. O salmista ele está declarando aqui a total dependência e a necessidade que ele tem de Deus. O amor e necessidade é algo que está presente em todos os seres humanos. Todo mundo, desde que nasceu, você vê que uma criança, ela está sempre em busca da mãe, porque ela tem necessidade do seu cuidado. Ela tem necessidade daquele que o protege, daquele que o alimenta, daquele que cuida de nós. E à medida em que a convivência vai acontecendo e essa criança vai crescendo, ela passa então a admirar a sua mãe, ela passa então a ver beleza. E é assim também a nossa relação com Deus. Nós nos achegamos a Ele porque nós reconhecemos as nossas necessidades. Nós sabemos que o ser humano é pó. Nós vemos na palavra dizendo que a vida ela é comparada muitas vezes a um vapor. A vida é comparada a uma erva, a uma planta que nasce, demonstra toda a sua beleza e aí ela se seca e murcha e dura somente um instante. A Bíblia ela fala muito da vaidade e da brevidade da vida neste mundo. E isso nos leva a sentir necessitados de Deus. As nossas necessidades em relação a Deus, elas são necessidades materiais, necessidades emocionais e necessidades espirituais. E nós não precisamos nos sentir culpados quando nós nos achegamos a Deus para pedir. Às vezes nós nos vemos indignos. Mas quando nós estamos buscando a Deus, nós estamos reconhecendo que nós somos carentes e que Ele é o provedor da nossa vida. Jesus ele dá essa liberdade aos homens. Ele chama, ele vem, nós já falamos na semana passada a respeito do chamado de Jesus
para aliviar-nos, quando em Mateus, no capítulo 11 e no versículo 28, ele diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lá no Sermão da Montanha, no capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus, no versículo 7 também, ele nos ensina a buscar de Deus a provisão das nossas necessidades. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Ele vem para nos apresentar Deus como aquele Deus que cuida das nossas vidas. Era muito comum Jesus ele suprir a necessidade das pessoas no seu ministério profético. Enquanto ele viveu aqui neste mundo, no seu ministério, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. E Marcos vai falar de como reunia-se multidões necessitadas a respeito de Jesus. Ele fala de uma cidade inteira que foi buscar por Jesus na porta de uma casa. Os versículos 32 a 34 do capítulo 1 diz assim: Tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos, os endemoniados, e toda a cidade se juntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos, de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Nesse momento nós vemos aquele Jesus provedor do socorro, que faziam as obras de Deus. As obras de Deus, elas são perfeitas, elas são exaltadas nas Escrituras, desde Moisés. Nós vemos o Cântico de Moisés, que também é entoado lá no livro do Apocalipse, no capítulo 15, também é entoado o Cântico de Moisés. Se você ver o versículo 3 do capítulo 15 de Apocalipse, diz que entoavam o Cântico de Moisés, que diz: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Deus é louvado pelas suas obras, Deus é louvado por aquilo que Ele faz. Porque de onde nós vamos buscar, senão do Senhor? Quando nós lemos o Salmo 121, que o salmista diz: Eu elevo os meus olhos ao monte, de onde me vem o socorro? Ele estava vendo que já não existia mais lugar na terra para que ele pudesse encontrar salvação para a sua situação. E ele diz: o meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pensa que Deus formou os céus e terra do nada. E que pela sua palavra todas as coisas vieram a existir. E aquele que formou todas as coisas, ele também é suficiente para sustentar todas as coisas. E Deus formou todas as coisas pela sua vontade, e pela sua bondade, e pela sua graça. Então nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. Sim, nós buscamos a Deus por aquilo que Ele tem. Porque Deus só tem o que tem e só faz o que faz porque Ele é quem é. Como você conhece Deus sendo Deus, se não através daquilo que Ele fez? Se não como aquele que criou todas as coisas, que criou a sua vida, e que sustenta todas as coisas, e que sustenta a sua vida. E que ainda que nós passamos por tribulações e por provações, por privações muitas vezes, é porque a nossa vida está sendo cuidada e controlada e ordenada por Ele, para que o busquemos de coração. Então o nosso amor por Deus é sim um amor dádiva. Nós não podemos viver como crentes extremistas, como pessoas que se acham
santos e despretensiosos ao nível que sejamos livres de qualquer necessidade de pedir algo a Deus. Veja aquele homem, quando Jesus fala, acho que é no Evangelho de Lucas, exercício de casa, procura na sua Bíblia. Quando Jesus fala da oração do publicano e do fariseu, aquele homem fariseu ele já estava suficientemente cheio. Ele já tinha justiça, ele já tinha boas obras, ele já tinha tudo, ele não tinha dependência de Deus. Aquele homem publicano, ele batia no peito, como alguém necessitado do Senhor. E por isso ele foi justificado. Nós não podemos ter vergonha da nossa miséria e da nossa necessidade. Nós somos necessitados sim do nosso Deus. E é por isso que nós o buscamos. Só que existe sim um outro lado desse sentimento. E que nós temos que trabalhá-lo. Veja, quando Jesus ele multiplica pães e peixes, isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 6. O Evangelho de João, capítulo 6, o versículos 24 ao 26. Diz: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali e nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Reparem que não dá para se achegar a Jesus se não for com um coração sincero, porque Ele sonda o nosso coração. E Ele sabe dos nossos sentimentos. E quando aquela multidão chega perto dele, ele já vai logo falando. Às vezes há palavras duras no Evangelho que nós queremos meio que tirar de lado, né? Mas Jesus, ele vem para manifestar a verdade e para salvar as vidas das pessoas, não simplesmente para fazê-las alegres e satisfeitas consigo mesmas, mas ele diz logo de início da conversa, ele fala: vocês estão atrás de mim porque comeram pão. Veja que o nosso amor por Deus, ele não é meramente necessidade. O nosso amor pelo Senhor, ele também é um amor dádiva. Alguém que busca oferecer algo ao Senhor. O nosso amor é aquele que também quer servir a Deus Pai. O nosso amor é aquele que quer entregar algo de bom. Quantas vezes nós não dissemos assim: o meu melhor eu entrego a Deus. Estou aqui para dar ao Senhor o meu melhor. E o seu pior você já deu a Deus? Nós temos que dar a nossa vida a Deus. Temos que dar o todo de nós a Deus. Porque Ele cuida de nós. Porque não existe bem em nós que não tenha vindo dEle. Às vezes queremos dar algo a Deus, achando que Ele ficará em dívida conosco e vai nos dar algo em troca. E o que é que nós damos a Ele que já não veio dEle? Que necessidade Ele tem? Mas aquele que não tem necessidade de nada é aquele que está pedindo algo de nós. E o que Ele está pedindo de nós é a nossa vida em sacrifício vivo. É o nosso ser por completo. É o nosso coração por inteiro. Porque quando nós nos achegamos a Deus por causa da nossa necessidade, nós encontramos um Deus tão santo, tão perfeito, tão maravilhoso, que nós deixamos de olhar para nós mesmos e nos esquecemos de nós. E aí nós passamos a amar a Deus e passamos a amar ao próximo. Porque servir a Deus é servir as pessoas. Porque Deus não tem falta, Deus não tem necessidade. Veja que o nosso amor dádiva, ele vem à medida em que nós, trazendo as nossas necessidades, reconhecemos o poder dele e não temos outra coisa a fazer senão nos entregarmos.
Sabe aquela mulher que entrou na casa de Simão, chorando, aos pés de Jesus? O Evangelho de Lucas, o capítulo de número 7, o versículo de número 47. Depois que aquela mulher chora e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com seu cabelo, acredito que ela ficou ali meio desajeitada, vendo Jesus todo molhado, e começou a limpar com o próprio cabelo. E Simão começa a julgar. Essa aí é uma pecadora, essa aí não é digna. Mas Jesus, ele responde: eu lhe digo, os seus muitos pecados foram perdoados. E é por isso que ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. À medida em que nós reconhecemos a grandeza do perdão de Deus na nossa vida, o nosso amor dádiva cresce. E o nosso amor dádiva cresce junto com o nosso amor afeição. Aquela admiração, aquele desejo de estar perto. Aquele sentimento de alegria em nos lembrarmos da sua existência. E ai de nós se não lembrarmos, porque como existiríamos nós se não fosse pela existência dele, pelo mover dele na nossa vida? Nós vemos exemplos na Bíblia Sagrada em que o amor de necessidade estava unido com o amor dádiva e com o amor afeição de uma maneira tal, e eu quero citar para vocês aqui o Evangelho de Mateus no capítulo 8. Quando aquele leproso, ele vem ao encontro de Jesus, ele se lança aos pés de Jesus adorando, e ele diz: Senhor, eu sei que se tu quiseres, tu podes me limpar. Ele traz a necessidade dele a Cristo. Mas ele traz a necessidade de uma maneira tão humilde, em adoração, reconhecendo quem Jesus era. E Jesus podia fazer aquilo somente por ser quem ele era. E alguém poderoso o suficiente para transformar a vida daquele homem. Quando nós amamos a Deus de coração e o reconhecemos, o nosso amor passa a ser um amor dádiva, um amor que se entrega. Porque Deus, ele é um Deus que ama unicamente por dádiva e por afeição. Deus não nos ama por necessidade, porque ele não tem necessidade alguma. Ele criou todas as coisas pela sua vontade. Apocalipse no capítulo 11, versículo 4. Ele é louvado porque ele criou todas as coisas pela sua vontade. Não é por necessidade, é por vontade. O amor de Deus é um amor dádiva. E a palavra nos diz, o apóstolo Paulo ele escreve lá aos Romanos, e ele diz assim: Deus prova o seu amor para conosco. Capítulo 5, versículo 8. Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é amor dádiva. Isso é amor que se entrega. Isso é amor que nos ensina a amar. Ele vem suprindo essa necessidade de salvação. E quando ele supre nossa necessidade de salvação, ele está dizendo: vinde a mim. Você pode ir a ele sim com as suas necessidades. Você pode lançar a ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. E você vai ser surpreendido por um amor dentro de você. Um amor que também quer se entregar. Um amor também que quer adorar. Um amor que quer lançar-se aos seus pés. Dar a Ele tudo o que você é. Porque não existe para Deus dádiva pequena. Porque Ele é grande, Ele está acima de todas as coisas. Que nós possamos, como o salmista, o Salmo de número 73, o verso 25, que diz: a quem tenho eu nos céus, senão a ti?
E na terra não há quem o deseje mais do que a ti. Porque Ele supre nossas necessidades. Porque é a Ele que queremos servir. Porque queremos nos entregar a Ele. Porque é Ele que nós admiramos. Porque é a Ele que nós amamos. Com todo o nosso amor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Confia nele e se entrega de todo o coração. Amém. E dica de leitura de hoje, temos Confissões de Agostinho. Gente, surpreendam-se com a leitura desse livro. Ele é excelente, nos ajuda a meditar, nos ajuda a orar, a fazer o seu devocional. Você vai gostar, eu te garanto. E hoje não tem C.S. Lewis? Tem sim, Os Quatro Amores de C.S. Lewis. É muito amor nesse livro. Amém? Até a próxima!